Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E agora, na série Saúde, nós vamos falar de alimento, nutrição. E para falar de nutrição, eu trouxe aqui uma convidada especial, uma amiga querida, que já me ajudou muito. Doutora Laís Murta, muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. É uma honra te receber aqui. Eu que agradeço o convite, fico honrada, na verdade, muito feliz, por toda a nossa trajetória juntas, né? E ver, enfim, que até hoje você está ótima, cada dia melhor. Obrigada. As pessoas que me conhecem sabem do meu processo de cura, né? Das emoções, do corpo, da alma, de tudo. E você foi uma das pessoas que trouxe essa contribuição, né? A gente estava aqui relembrando o tempo, cerca de mais ou menos 8, 9 anos, foi a primeira vez em que eu fui buscar ajuda para perder peso, né? E eu nunca vou esquecer do momento que eu cheguei. Você falou, olha, além de peso, você tem aí toda uma inflamação. Que precisa olhar o que tem por trás, né? Então tem um processo de inflamação do seu corpo, enfim. E foi um despertar de consciência para mim, a olhar para os alimentos, entender, lógico, levou muito tempo, mas entender aquilo que me fazia bem para o meu corpo e aquilo que fazia mal para o meu corpo, né? Então, doutora Laís, começando aqui as perguntas, né, que são muitas aqui que eu quero fazer, mas começando, eu queria que você falasse primeiro um pouquinho da sua trajetória. Me fala como é que foi chegar na nutrição, como é que é atuar com nutrição e há quanto tempo na nutrição? Esse ano eu estou completando 15 anos de formada, né? Então, desde o início eu trabalho clinicando, né? A minha tomada de decisão em relação à nutrição acho que vem de muito tempo antes. Eu sempre tive uma queda na área da saúde, assim, de cuidar das pessoas, até por uma questão pessoal minha, né? Que, enfim, processos de depressão desde jovem, tive com 14, acho que até os 14, aos 18 anos, um processo de anorexia depois de um episódio depressivo. Então, assim, obviamente isso acabou contribuindo, né? Porque, assim, a gente acaba se interessando mais sobre o assunto. E foi o que me ajudou também a me curar desse processo, porque eu lembro no começo da faculdade eu já fui me munindo de conhecimento, porque eu queria melhorar. E então essa minha paixão, acho que era em conjunta, né, da nutrição por essa área realmente da saúde mental, tanto é que eu tinha prestado também para fazer psicologia. Desde que eu me formei, eu fui para a área clínica, então eu sempre trabalhei com patologias, mas a minha primeira formação é em fisiologia do exercício, porque eu sempre gostei muito de atividade física, né? Então, eu comecei, inclusive, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi trabalhando em academia, né, assessoria de corrida, e fui levando as duas coisas, até com mais velha, né, eu fui optando mais em ficar só na área clínica, porque é uma coisa que me traz muito, eu fico realmente muito completa de ver o resultado, né, dos meus pacientes, a transformação, e não que a gente não tenha isso na área esportiva, mas quando você vê a pessoa melhorando clinicamente, então a pessoa entrando em remissão de uma doença, então aquilo foi ganhando mais meu coração e eu fui me dedicando mais a essa área, até que nos últimos 5 anos eu resgatei a área da psiquiatria, que sempre foi uma coisa que eu adorei, só que assim, quando eu me formei, eu lembro que eu fui totalmente desincentivada a tentar achar uma associação entre dieta e saúde mental, porque naquela época o professor mesmo falava para mim, não existe isso, não tem nada, né? E hoje a gente vê, né, tá efervescente essa área. Então, nos últimos 5 anos eu venho me dedicando basicamente só à área da psiquiatria, e focando também em transtornos gastrointestinais, que a gente sabe também que tem uma relação direta, né, pelo eixo intestino-cérebro. Então, nesses últimos anos eu acabei me especializando nisso, terminei o ano passado o mestrado na área também, né. Que legal. Eu acho que não tem mais como falar, né, dissociar uma coisa da outra, preciso olhar as questões
emocionais, né? O que tem por trás. Eu imagino que você deve ter também uma busca de pessoas que já estão olhando para as duas coisas, né? Então eu tenho uma questão alimentar, mas o que tem por trás disso? Uma compulsão por uma tristeza, uma depressão, um processo. Então não dá para dissociar uma coisa da outra mais, né? Eu acho que cada vez mais a gente olha para isso. Tô certo, doutora? Tá certa. Acho que, bom, eu sempre acreditei num trabalho integral, né, na medicina integral, na nutrição com esse olhar integral, porque é absolutamente impossível você dissociar os sistemas do corpo, né? Se você está, por exemplo, com um processo depressivo, você tem desequilíbrios nutricionais por detrás, desequilíbrios metabólicos, então reações do cérebro são dependentes de nutrientes. Então a gente sabe hoje que são doenças metabólicas, né? Então o nutriente ele entra aí não apenas no transtorno, né, que é o que a gente costuma pensar, obviamente, na questão do transtorno, a gente vai ter essa alimentação disfuncional, a gente tem ali uma série de questões até, eu diria, neurológicas, né, que precisam ser tratadas, mas o próprio fato, por exemplo, da doença de humor, do transtorno de humor, da doença neurodegenerativa, existem bases metabólicas moduladas por nutrientes que a gente precisa ajustar, não só pensando em prevenção, mas no tratamento, inclusive para a gente ter uma maior eficácia do tratamento medicamentoso. Então, muito tratamento, né? Para você ter noção, 50% dos casos de depressão não são responsíveis aos tratamentos. Então, a pessoa toma medicação, não responde, acaba tendo recaídas várias ao longo da vida, então, assim, um percentual muito alto, né? Então, as intervenções nutricionais, elas entram aí, inclusive, para melhorar a eficácia desses tratamentos. Nossa, muito interessante isso, né? E existe toda uma relação, né? Porque quando a gente pensa, se você está num período mais depressivo, mais estressado, um burnout, você vai ter alteração de microbiota intestinal, isso vai gerar um processo inflamatório que está associado com outras doenças. Existem doenças comórbidas, então é muito comum a pessoa ter resistência insulínica, ter colesterol alto, ter aquela obesidade central e uma coisa abdominal, né? Então uma coisa piora a outra e vai piorando, vai virando uma bola de neve. Então por isso que eu acredito nessa visão integral, porque não adianta a gente só pensar em toma o remédio. A gente precisa ir na causa também. Olha, isso aqui está desequilibrado, vamos arrumar aqui. E dessa forma, eu trabalho com saúde mental, mas eu até estava comentando com você, é impossível a gente trabalhar a saúde mental sem trabalhar o emagrecimento, sem trabalhar a atividade física, sem trabalhar o intestino, né? E assim por diante. Ou seja, não tem almoço grátis, né? Você vai olhar para a alimentação, vai ampliar a consciência no que diz respeito àquilo que te nutre, mas saber que você precisa de atividade física, né, em conjunto, né? Só a dieta em si, só uma reeducação alimentar não é o suficiente, né? Assim, hoje a gente sabe que falando um pouco desses transtornos, dessas doenças mentais, né, que aumentam cada vez mais, os principais componentes fisiopatológicos, ou seja, o que levam ao desenvolvimento da doença, são relacionados ao estilo de vida. Ou seja, 70% dos casos de depressão são relacionados ao estilo de vida. Estilo de vida. Estilo de vida. E desses a gente pode destacar 3, que são os que os estudos recentes mais mostram. Alimentação, atividade física, então sedentarismo, tempo em tela. Olha só, tempo em tela, né? Exato. Então, assim, ficar lá no Instagram, televisão. E o quanto isso te deixa preso naquele lugar, né? Fechando os olhos para uma série de coisas, né? Então, a gente tem esses aspectos fisiológicos, biológicos, mas a gente sabe que isso vai ter várias outras consequências que vão colaborar também para que a gente acabe desenvolvendo, né, essas doenças. E, doutora, em relação a alimentos que inflamam, uma dúvida aqui que eu acho que é
dúvida de muitas pessoas, né? Então, quero perguntar aqui. Eu me recordo perfeitamente quando falamos a primeira vez e eu levei um tempo para testar no meu próprio corpo, Assustei você de começo, né? Mas foi bom, meu resultado muito bom e eu sou muito grata, eternamente grata até hoje, né? Eu acho que entender, olhar para a comida, né? Entender que o alimento é para você te sustenta para a vida, né? Eu não tinha esse olhar, não tinha esse cuidado, não tinha essa paciência, não tinha aquela insanidade da vida, aquela coisa do trabalho, então nem prestava atenção no que eu comia, né? E eu me recordo de chegar com um processo bem inflamatório mesmo, né? Além de uma questão vascular que eu tinha, eu também tinha um inchaço por conta de alimento. Alimentos que inflamam. Eu posso entender que alimentos que inflamam a minha pessoa, a sua e qualquer uma outra, ou não? Isso muda dependendo do biotipo, dependendo do tipo sanguíneo, dependendo da pessoa. Tem uma variável por pessoa ou não? Tem alguns que, vamos dizer, acabam sendo mais unânimes, né? Mas existe sim uma individualidade, como tudo, né? Algumas pessoas são mais responsivas a determinados alimentos do que outras. Mas eu acho legal trazer pra gente o que é esse tal de processo inflamatório, né? Porque gera muita confusão. Bom, a inflamação ela é um processo natural do corpo que é importante para que a gente combata infecções, para que a gente regenere tecido. Então, você cortou, teu corpo vai te defender contra a entrada de bactérias, enfim, outras coisas. E então ele vai começar a produzir uma série de substâncias para combater as bactérias e para ajudar a cicatrização. Então isso é o que a gente chama de inflamação aguda. Necessária, importante, né? A inflamação tem um papel fundamental na vida. E que todo mundo tem, então, né? Essa inflamação, ok. O problema é, quando você não tem um agente agressor, você não se cortou nem nada, né? Mas o teu corpo, ele continua liberando esses hormônios aí, continua ativando seu sistema imunológico como se tivesse inflamado. Só que essa inflamação, ela é muito mais leve, ela não é aquela coisa assim, visível. Ele começa a liberar essas substâncias que ativam o nosso sistema imunológico, mas numa quantidade muito pequenininha, né? Por isso que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, tá? E esse tipo de inflamação, por ser crônica, ela pode levar meses, anos. E nesse período, durante todo esse processo, você vai tendo danos de células, você vai tendo dano de... você acaba bagunçando hormônios, por exemplo, você gera inflamações em tecidos como o cérebro, enfim. Inflamação crônica de baixo grau é a base de todas as doenças crônicas não transmissíveis, que aí entra desde síndrome metabólica, né, que é resistência insulínica, colesterol alto, triglicéridos, hipertensão arterial, câncer, doenças mentais também, então doenças, por exemplo, os transtornos de humor têm base inflamatória, dor crônica, fibromialgia tem base inflamatória, doenças autoimunes, então a gente vai ter esse processo. O que costuma ser gatilho para esse processo? Desbiose intestinal, então alteração da composição da flora, um desequilíbrio da flora intestinal. E aí, assim... Onde você aumenta essa população? O desequilíbrio, ele pode ser aumento de população mesma boa, mesmo as bactérias boas, pode ser aumento de bactérias ruins, pode ser redução total da diversidade, tá? Então, a gente considera como um desequilíbrio mesmo. Então, saiu ali do equilíbrio, a gente já considera como uma desbiose. Geralmente tem mais bactéria ruim, né? Mas isso depende do caso. Mas tudo isso é gatilho para que essa inflamação se perpetue. Pessoas que são cronicamente estressadas, que dormem mal, então você acaba sinalizando para o seu corpo produzir essas substâncias inflamatórias. E aí, qual que é o papel da alimentação? Né? A alimentação, ela tanto tem um papel inflamatório quanto anti-inflamatório, vai depender da sua escolha. Então, se você consome muitos alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que vão ter muitos aditivos, em que você tem a modificação da matriz alimentar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem a mandioca. Sim. Mandioca alimenta in natura. Cozinhou, comeu, saiu da terra. Perfeito. Perfeito. Agora, você pega essa mandioca,
você processa, transforma em farinha, tira toda a fibra dela, tira todas as vitaminas, transforma na farinha, aí você mistura com açúcar, aí você mistura, sei lá, com outras coisas e fez um bolo industrializado daqueles fofinhos. Aquilo é um alimento que já não tem nada a ver com a mandioca original. Então, esse é um ultraprocessado. Né? Esses alimentos ultraprocessados, eles têm um valor nutricional muito baixo, tem pouca fibra, pouca vitamina, mineral, mas são muito calóricos, né? Então, o que eles fornecem para o corpo? Energia, só que eles não oferecem como o seu corpo extrai energia desse alimento. Então, vai e estoca, né? Vai e estoca. Os próprios aditivos químicos, eles vão ter efeitos ruins no nosso corpo. Então, por exemplo, bagunçam a nossa microbiota intestinal. E assim vai. Então, assim, os ultraprocessados, eles são mais pró-inflamatórios. Açúcar também tem um efeito mais pró-inflamatório. Álcool é assim rápido, inclusive, né? Então, a gente pode citar esses como os principais vilões. Os vilões. E aí entram, né, outros que vão ser um pouco mais individuais, e aí dependendo da pessoa e dependendo do estado de saúde da pessoa. Uhum. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você está com o intestino todo bagunçado, com essa desbiose, todo inflamado, de repente, para você comer o glúten agora, para você comer o leite agora, vai dar ruim, entendeu? Você vai ficar mal. Agora, se você tiver com tudo bonitinho, teu intestino está saudável, tua digestão está saudável... Não vai sentir. Talvez você comer, você não vai se sentir mal, né? Então, depende muito do estado de saúde, tá? Sim. Então, é mais ou menos isso. Não, muito bom. E, doutora, uma outra pergunta. O alimento é um processo curativo, né? Eu gosto de pensar. O alimento te nutre, né? Te cura. Sim. Então, um alimento ruim também te faz mal. Se a gente pensar numa alimentação mais natural, é mito ou verdade? A gente precisa necessariamente de carne, no seu ponto de vista, sob o seu olhar? A carne, ele é um alimento imprescindível na alimentação? Olha, cada dia mais a gente tem estudos realmente que vão balizar, né, essa conduta de que quanto menos proteína animal, melhor, especialmente carne vermelha e as carnes processadas, como os embutidos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê padrão alimentar mais estudado em relação à saúde mental, saúde cardiovascular, longevidade, prevenção de câncer e assim por diante, é o padrão alimentar mediterrâneo, né? Em que existe uma orientação, então existe essa orientação do consumo muito baixo de proteína animal, assim, para poucos dias na semana, poucas refeições na semana, né? E aí inclui todo tipo de proteína animal, incluindo os laticínios, e carne vermelha o mínimo possível. A gente sabe que a proteína de origem animal, ela acaba impactando a nossa microbiota de uma forma diferente, de uma forma que não é tão boa quanto a proteína de origem vegetal, tá? Então, isso não significa que você deva ser vegetariano ou vegano, tá? Não é isso. Sim. Mas ela não precisa estar tão presente quanto a gente tem hábito. Aqui no Brasil, a gente tem fartura, né? Sim, então, sim. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muita criação de gado. Então, aqui a gente tem o hábito de comer carne no almoço, carne no jantar, né? Aí come muito ovo. Sim. Então, é esse excesso que não é necessário, né? Então, se a gente reduzir isso para poucos dias na semana, optando por carnes mais magras, brancas, principalmente peixes, então o caminho é esse. Tá? Aumentando o consumo de proteína vegetal, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que inclusive é uma coisa que a gente vem perdendo o hábito. Brasil, a nossa comida base, né, sempre foi arroz e feijão. Sim. Cada dia menos a gente consome arroz e feijão. Né? Isso tem um impacto econômico incrível, inclusive, né? Nutricionalmente falando, é uma perda absurda, porque são alimentos nutricionalmente completos, pensando em microbiota intestinal. Eles são sensacionais, eles favorecem muito as bactérias boas. Super importantes, então. Exato.
Só que por uma questão de praticidade, a pessoa, muito mais fácil você comer um macarrão do que cozinhar o feijão, né? Você acha que é essa mudança de comportamento? Porque quando a gente fala de carne e essa fartura, eu entendo que tem uma indústria do alimento até que fortalece, né? Então você tem campanha, você tem televisão e é carne, hambúrguer, carne ali, churrascaria. Então esse estímulo também faz as pessoas comerem mais, talvez sem pensar, não é nem de forma consciente, né? Não, e já é uma coisa cultural, a gente tem muito aquilo lá. Se não tem mistura, não é comida, não é comida, completa, né? Não é? Tem uma questão que eu entendo também financeira, sabe? Uma pessoa que tem mais condições consegue comer mais carne, né? Então a gente tem todos esses aspectos culturais, o interior, né, do Brasil, o interior de São Paulo, né? Enfim, sul, são grandes consumidores, produtores, né? Então a gente tem tudo isso que acaba realmente favorecendo esse autoconsumo, né? Mas hoje cada vez mais a gente segue para o conhecimento pautado realmente em pesquisas científicas que mostram que uma dieta mais baseada em vegetais, no maior consumo de vegetais, plantas, é o que mais traz benefícios aí, considerando de forma em geral. É claro, assim, a necessidade proteica varia de pessoa para pessoa. Era isso que eu ia perguntar também, né? Porque eu acho que tem essa particularidade, o corpo pede mais ou menos. Sim, existem essas particularidades, mas falando assim de uma forma geral, se a gente puder, pensando no macro assim, a nível populacional, é isso que a gente precisa. E aí tem outras consequências, né? Falando um pouco de ambientalmente, né? Você acaba tendo, a partir do momento que você reduz o consumo de carne, você tem um impacto ambiental menor, né? Porque você, enfim, preserva mais floresta, que você não desmata, tem a questão da soja, do milho, que tem que ser cultivado para alimentar o gado, enfim, tem uma série de outras questões. Tá ligado, né? Essa questão não tem como ser diferente. Então a gente tem uma mudança de comportamento, doutora, onde as pessoas estão comendo um pouco menos de arroz e feijão, que era uma alimentação base, né? Isso era, assim, toda a família era base, era isso, e alguns vegetais e uma proteína. Então, tem uma mudança de comportamento. Você acha que é por conta de tempos mais modernos, de praticidade, de custo? O que você imagina? Eu acho que é uma soma de fatores, né? Tem a questão cultural também, dessa questão da ocidentalização, apesar da gente ser um país ocidental, então, assim, essa coisa, no meu tempo, né, quando tinha fast food, assim, e no McDonald's era um evento, né, então era uma coisa cara, né, nem todo mundo podia, então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que fomentou, nossa, era legal, é legal. Né? Mas depois também tem a questão da mudança do estilo de vida das pessoas. Hoje as pessoas trabalham muito mais, as mulheres trabalham, né? Ninguém tem mais tempo de cozinhar. Então a verdade é essa, sabe? Se você não tem tempo de cozinhar, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm filhos, o marido trabalha, a mulher trabalha, chega à noite exausto e fala para mim, eu não vou comer comida, não tenho tempo de preparar, não tenho tempo de lavar, eu tô cansada, né? Então parte para o sanduíche. Então tem essa questão da praticidade, né? Então cozinhar arroz e feijão é mais trabalhoso. Deixa o feijão de molho, refoga, põe alho, né? Leva tempo, né? Então a gente tem essa questão da mudança do estilo de vida, né? E aí entra também a indústria, a questão, né, dos ultraprocessados que acabam facilitando muito, né? Então o macarrão fica pronto em 5 minutos. Verdade. Né? Um nugget você só põe no forno. Então tem uma mudança de comportamento onde as pessoas estão consumindo alimentos mais baratos, né? As pessoas estão fazendo conta, é isso, doutora? Também tem isso, né? A gente vem vivendo aí numa fase de desvalorização do nosso dinheiro. Os alimentos, eles estão mais caros. Então, isso, infelizmente, vai levar a pessoa a fazer compras piores, né, do ponto de vista da alimentação. Então, por exemplo, o exemplo voltando do arroz e feijão. Então, você tem todo esse trabalho de deixar de molho, preparar e demora.
apesar de render bastante, mas é um processo mais demorado, enquanto um pacote de macarrão que você paga R$5, 7 minutos está pronto, né? E você põe um molho industrializado, né? Ou então, por exemplo, a fruta que está super cara, a banana super cara. Você come a fruta, você vai ficar saciado por pouco tempo. Enquanto você come um pacote de biscoito, que é muito mais barato, você vai ficar saciado, mata a fome por mais tempo. Então, infelizmente, isso tem sido um problema, né? É claro que aí vem o nosso trabalho como nutricionista, profissionais da saúde, para trazer opções para a população, para que isso se torne mais acessível. Obviamente, eu estou falando no grosso, né, porque é o que a gente vê acontecer, né, mas a partir do momento que a gente traz consciência e a gente consegue entender que dá para a gente buscar alimentos que sejam mais regionais, sazonais, né, a gente consegue organizar isso de uma forma que faça caber no bolso e no tempo da pessoa. Mas eu entendo que as pessoas ainda não são educadas para entender isso. Elas não colocam a alimentação ou, por exemplo, a atividade física como uma prioridade. É sempre algo secundário. Prioridade é o trabalho. É verdade. Prioridade, né? Então, esquece que para você trabalhar, você precisa estar com um corpo saudável. Sim. Né? Então, infelizmente, eu entendo que esse é um fator também que acaba fazendo com que as pessoas façam más escolhas. Sim, eu entendo. E eu vejo jovens, né? Às vezes eu estou em algum lugar, acordo muito cedo, para uma padaria, algum lugar, eu vejo as pessoas se alimentando na parte da manhã, uma Coca-Cola, um salgadinho, um pacote de bolacha, né? Então, acho que fala com essa questão econômica, assim, da pessoa não ter consciência ou no dia a dia ter que fazer uma escolha mais barata mesmo, né? Um alimento, é o que você falou, em quantidade, né? Um pacote tem quantas bolachas, quanto vai dar de saciedade, né? E aí, assim, a pessoa, infelizmente, não faz a conexão com a questão do quanto isso tem uma influência na hora. Quando a gente pensa em nutrição, infelizmente, a maior parte das pessoas pensa em ganho, perda de peso. Sim, elas elas associam. Naturalmente, né? Quando eu falo que eu trabalho com psiquiatria, as pessoas já tendem a pensar, por exemplo, em transtorno alimentar, ou já tendem, você precisa estar com a cabeça boa para emagrecer, né? Claro, entra nesse aspecto também. Mas a alimentação, ela tem um papel muito maior. Eu falo, tudo que acontece no corpo, todas as reações químicas são moduladas por nutriente. Então, se você comeu agora, daqui 2, 3 horas, você já vai ter a expressão de proteínas no seu corpo, que podem ser para o bem ou podem ser para o mal. Então, uma pessoa que toma uma Coca-Cola de manhã, que come um salgado de manhã, ele está estragando o dia inteiro, porque existe, isso é comprovado, perda de capacidade cognitiva ao longo do dia. Então, aquele trabalho que você tem que fazer vai ser muito mais custoso, você perde rendimento na escola, os adolescentes, crianças perdem capacidade cognitiva, você vai ter, enfim, prejuízos de várias magnitudes, né? Então, e isso eu entendo que aí entra realmente o nosso papel como educadores, trazendo a consciência de como isso realmente tem uma influência, que é muito além do ganho e da perda de peso. É outra coisa, né? É saúde mesmo, é olhar para o alimento como fonte de nutrição, aquilo que vai me sustentar para a vida, hoje e ao longo da vida, né? Eu acho que é um trabalho belíssimo, é um trabalho que leva muito tempo. Eu acho que uma parte das pessoas que eu conheço, né? Eu era assim, você não se dá conta do que você está comendo, de como você está se alimentando, né? E eu entendo, tem uma questão social, sim, mas muitas vezes tem uma questão que é de informação também, né? Eu, por exemplo, até hoje ainda tenho essa prática. Se um alimento está mais caro, eu parto para o B, né? Banana está cara, eu vou comer outra fruta. Mamão está absurdo, eu dou um tempo, busco outro tipo de fibra, outro tipo de coisa, né? Doutora, ainda nessa linha, na pergunta de alimentos que curam, né, uma alimentação mais natural, à base de vegetais, né, de alimentos mais vivos, vamos dizer, uma alimentação, ela precisa de alguma forma de uma suplementação ou isso é uma ilusão? Ou depende também da situação, depende da pessoa, depende do caso? Como é que a senhora recomenda ou não recomenda uma suplementação alimentar? Vamos pensar de uma pessoa que não come carne. Ela precisa necessariamente, é mito ou verdade?
Olha, aí entra assim uma polêmica e eu falo porque tem muita gente que não concorda comigo, mas essa é a minha visão. Com a vida que temos hoje, assim, principalmente nós que vivemos em grandes centros, cidades super urbanizadas, esse estilo de vida que a gente tem, eu digo que é totalmente suprafisiológico. Suprafisiológico. Suprafisiológico no sentido de que ninguém foi desenhado pela natureza para trabalhar 12 horas por dia, para dormir 6 horas por noite, para ter tanto estresse mental, tanto estresse físico. Nós fomos feitos para nos movimentarmos, né? Quando você pega, por exemplo, aqueles povos das Blue Zones, ninguém faz academia. É verdade. Eles andam, eles sobem escada, eles agacham, Morro. eles pegam morro, né? Andam, se locomovem, não correm uma maratona, né? Não fazem triatlon, né? Então, assim, e por que eu falo isso? Não fica 12 horas focado no computador ali, né? A gente tem que lembrar que 25% da energia em repouso, o cérebro que gasta. É muita coisa. Agora, você imagina você mantendo foco e concentração 10 horas por dia. Primeiro que você vai trabalhar mal boa parte, mas segundo, o gasto energético é muito grande. E quando eu falo em gasto energético, eu falo em gasto de nutriente. Para produzir energia, você precisa de vitamina, de mineral. Para produzir neurotransmissor, você precisa de proteína, você precisa de minerais, você precisa de vitamina. Então, com tudo isso, com toda essa demanda super alta, e considerando que as pessoas se alimentam mal, ou porque elas fazem más escolhas, ou porque elas fazem dietas muito restritivas. Então, porque hoje a gente sabe que tem uma moda, né? Enfim, cada hora tem uma dieta na moda em que a pessoa faz algum tipo de restrição. E, por fim, considerando que hoje os nossos alimentos são mais pobres nutricionalmente, por quê? Porque a gente tem que lembrar que no país a gente tem principalmente monocultura, isso acaba espoliando o nutriente do solo. Então, até os nossos vegetais, eles acabam sendo mais pobres. Tem uma perda, né? Sim, uma perda. Claro, existe manejo de solo, estou falando de uma forma geral. Mas então considera que a gente tem uma demanda muito alta, a gente tem uma ingestão baixa, ou desequilibrada, e a gente tem um alimento mais pobre. Então, ao meu ver, fica impossível. E um estilo de vida mais louco. Um estilo de vida mais louco. A gente não foi desenhado para isso. Entendi. Né? Então, acho impossível a gente não suplementar nada. Sem considerar que, por exemplo, um exemplo básico, ômega 3. Nós temos uma necessidade de ômega 3 muito grande, né? Nosso cérebro, enfim, sem ômega 3 você não regula a função inflamatória, por exemplo. Ele tem um efeito de controle ali, de regulação do sistema imunológico. Só que no nosso país, a gente encontra ômega 3 em peixe de água fria, certo? Sim. Não tem água fria, nosso país é tropical. Verdade, né? Verdade. A gente não se dá conta desses detalhes, assim, coisas bobas, A gente só tem água quente com El Niño, então, né? Então a gente vai ter que suplementar. Não temos ômega 3, no caso desse. A gente tem ômega 3 de origem vegetal, né? Mas ele vai ter um efeito um pouco diferente. Tá? Então, esse é um exemplo, né, que é o ideal fazer a suplementação, né? Mas assim, eu vejo pessoas que acabam tendo esse estilo de vida mais agitado, com certeza vão precisar de alguma coisa. Talvez uma pessoa que more no interior, que tenha mais acesso a vegetais frescos, que não tenha tanto estresse. Isso é possível, né? A gente sabe que tem localidades que ainda preservam isso. Talvez, né, não seja necessário. Sem contar fases especiais da vida. A gente sabe, por exemplo, gestação, amamentação são fases de grande demanda, que é importante suplementação de alguns nutrientes em específico. Mesmo desenvolvimento das crianças, fase de desenvolvimento, alguns nutrientes vão ser necessários. Idosos, porque vão perdendo capacidade digestiva, por exemplo, vão tendo dificuldade de se alimentar, uso de medicamentos
que aumentam a demanda de determinados nutrientes. Enfim, então a gente tem uma soma de fatores que me levam a dizer que todo mundo vai precisar suplementar. E o mundo está mudando, né? Sim. O que se produz de comida hoje para alimentar o mundo é infinitamente maior do que era no passado. Não dá para negar essas coisas. Então, tem uma série de coisas que ao longo da existência humana vai mudando, né? Você pensar esse gasto os trabalhos não eram trabalhos que se exigiam tanto. Se a gente pensar anos atrás, você tinha trabalhos não tinha tanto do intelectual, né? Você tinha uma gama ali, mas tinha muita gente que vivia no campo, você ainda tinha muita gente em indústria, né? Você até tinha um trabalho físico intenso, mas a pessoa chegava, o que ela comia? Arroz, feijão, às vezes carne, porque nem todo mundo podia, Sim. Verdura, tudo que era ali próximo, né? Porque não tinha essa questão de ser produzido na Bahia, uma mão para chegar aqui para a gente comer, não, era o que tinha em volta, né? Então, a nossa alimentação mudou, a forma de produção de alimentos mudou. Sim, o mundo mudou em todos os aspectos e não dá para... Esse é mais né? Mais uma das mudanças que a gente vai enfrentando. Vai continuar mudando, a gente vai ter que criar nossas formas, né, de lidar. Para sobreviver nesse mundo, né? Uma outra pergunta aqui, mito ou verdade, né? Eu comecei a testar, não foi nem de forma pensada, mas já comecei a ver alguns efeitos, né? Eu sempre tive um pouco de dificuldade com digestão e natural, ao envelhecer, a digestão também muda, o metabolismo fica mais lento, tô certo, doutora? Sim, a digestão vai piorando. Vai. E a minha pergunta é, jejum intermitente é milagre, é maravilhoso, verdade ou mentira? Mito ou verdade? Me fala um pouco de jejum intermitente. Não sei se eu te contei, né, que o meu mestrado foi sobre jejum. Você comentou comigo, na depressão. Eu fiz a pergunta aqui. Sou suspeita, eu adoro jejum. O jejum é uma intervenção que tem muitos benefícios, sim, né? Para longevidade, pensando em saúde mental, pensando em algumas outras patologias, diabetes, tá? Mas existem muitos tipos de jejum diferentes. E nem todos funcionam da mesma forma, e nem todas as pessoas vão acabar tendo a indicação. Então, aquele jejum que parece ser melhor, então falando, por exemplo, em composição corporal, em diabetes, saúde mental, é aquele que a gente chama de restrição precoce da janela de alimentação. Nossa, que nome gigante. Gigantesco. Restrição precoce. Restrição precoce, basicamente comer cedo. Comer cedo. Comer cedo, né? E fazer jejum à noite, é isso. Então, o que seria o ideal? Você acordou, até 2 horas depois que você acordou, no período da manhã, você toma o café da manhã. E sua última refeição vai ser o mais cedo possível. Nos protocolos de estudo, eles param de comer 3, 4 da tarde, né? Mas... o que seria um jejum fisiológico? 12 horas de jejum. 12 horas. Então, por exemplo, você toma um café da manhã às 7, você janta às 7. Perfeito. Isso é o ideal, tá? Algumas pessoas, dependendo, a gente vai fazer um jejum noturno mais prolongado, acabando de comer mais cedo, tá? Mas não tem indicação para todas as pessoas. Em primeiro lugar, a gente precisa garantir que a pessoa esteja bem nutrida. Porque simplesmente restringir a janela de alimentação não necessariamente vai fazer com que a pessoa faça opções saudáveis. Entendi. E muitas vezes a pessoa ela já vem com alguma deficiência nutricional e fazendo isso ela vai agravar. Ou seja, é muito importante porque as pessoas saem fazendo jejum intermitente, divulgando, né? Olha, faça, é bom, é maravilhoso, sem olhar para essas questões. Exato. E é super importante, né? E assim, é extremamente comum. Falta de proteína, falta de vitaminas, e aí você acaba agravando um problema ao invés de melhorar. Você não vai ter o resultado que você quer, que você poderia ter, e você agrava um problema. Existem pessoas que o jejum vai ser gatilho para compulsão alimentar. Tá? Então, assim, isso é bem comum. Então, a gente tem que fazer uma triagem, porque não todo mundo vai ter uma boa resposta. Disso eu ainda não tinha escutado falar. Então, ele pode ser um gatilho. Ele pode ser gatilho, ele pode ser gatilho. E ele pode mascarar transtornos alimentares. Porque a pessoa que tem transtorno, geralmente, ela é uma pessoa que vai criar 1001 artimanhas para justificar que ela não está doente. Então, muitas vezes, ela está num processo de restrição alimentar, só que ela vai justificar que ela está fazendo um jejum intermitente, porque é socialmente muito mais aceito. Sim. Não, você está fazendo jejum intermitente, tudo bem.
Não que você está sem comer porque você, né, está fazendo uma restrição. Então, assim, tem várias questões. Existem outros protocolos de jejum que são estudados, jejum de 24 horas, jejum em dias alternados, o Ramadã, né, que é um jejum religioso, mas nem todos eles acabam tendo o mesmo efeito. O que parece que realmente traz resultado é esse jejum com a janela de alimentação mais cedo, ou seja, você come cedo e janta cedo e começa a fazer o jejum noturno, né? Tem muita gente que pula o café da manhã, que acha prático, sai para o trabalho, estou fazendo jejum. Não, você está aumentando o risco de ter diabetes, resistência insulínica, ter compulsão quando você pula o café da manhã. Então, tem todas essas peculiaridades, né? Não é só sair fazendo qualquer jeito, né? Eu acho que para todas as questões aqui o papo foi muito esclarecedor, né? Eu acho que eu tentei trazer algumas coisas que as pessoas no dia a dia a gente discute, pergunta, fala, cada um, meu médico, seu médico, enfim. Mas o ideal é óbvio, né, doutora? É uma consulta, é você estar perfeitamente esclarecido, tem os exames que antecedem, né? Para a pessoa fazer qualquer tipo de dieta, você não sai fazendo uma dieta, né? Você vai avaliar em que estado você está, né? O seu colesterol, enfim, triglicéridos, como é que está tudo isso para depois, sim, iniciar uma dieta, fazer alguma coisa. Sim, mas eu acredito, assim, que, claro, hoje em dia a gente está numa fase de nutrição de precisão. O que é a nutrição de precisão? Hoje a gente consegue pensar numa abordagem nutricional de acordo com a sua necessidade genética, metabólica, metabolômica. A gente tem todos esses ômicos que nos ajudam a personalizar muito. Mas a maior parte das vezes a gente resolve com coisas simples, né? Então, coisas simples que todo mundo pode fazer. Não é fazer o jejum, não é fazer restrição de carboidrato. Come 2 frutas, 3 frutas diferentes por dia. Come 3 tipos de vegetais diferentes por dia. Tenta comer no mínimo 3 refeições, café da manhã, almoço, jantar, 4 seria o ideal, um lanchinho da tarde. Começa do simples, reduz carne vermelha. Todo mundo sabe que açúcar não é legal, que fritura não é legal. Todo mundo tem conhecimento, né? Então você não precisa de uma super estratégia, Começa fazendo simples. E eu digo para você que o simples resolve 80%. Olha, 80%. 80%. Então, achar uma dica de ouro aqui para quem está procurando. A partir daí, a gente vem para o ajuste fino, a gente vai realmente personalizar, a gente pensa nas estratégias, né? Mas ontem mesmo atendi uma paciente que ela tá diabética, enfim, tá entrando no diabetes e tal, e a gente conversando, ela tava comendo pão com Nutella e leite condensado com Toddy. Nossa, assim, perfeito pro diabetes. Perfeito, né? E eu falando pra ela, olha, você sabe que não pode, você sabe, eu vou mudar e tal. Mas então eu não posso mais comer fruta, né? Porque tem açúcar. Foi ótimo. Assim, a fruta não tem assim, o leite condensado, né? Então as pessoas, elas acabam se enganando também, né? Às vezes a gente gosta de se enganar, também tem essa questão, né, doutora? No meio do caminho, né? Doutora, o papo aqui, ele iria muito mais longe, né? Queria ficar perguntando muitas coisas, mas eu queria agradecer o seu tempo, a sua presença aqui, foi maravilhoso. Agradecer tudo que você já fez por mim, né? Os esclarecimentos, os insights que a gente teve nas consultas. Queria que você deixasse aqui as suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram? Onde que elas podem te procurar para uma consulta, para um bate-papo, para entender um pouco sobre a sua alimentação, como é que eu estou me alimentando, como é que estão as minhas taxas, né? Por favor, deixe aqui os seus contatos. Bom, primeira coisa que eu me senti muito honrada com o teu convite. Desde quando você entrou em contato, eu fiquei muito feliz. Pude acompanhar um pouquinho essa trajetória e, enfim, sei que você está muito melhor e cada dia melhor e, enfim, conta comigo sempre, né? Eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Né? E, bom, acho que é mais fácil me buscar no Instagram, né? Que é uma rede social que todo mundo usa, então é Laís Murta, meu arroba, ou internet site, então Laís Murta, já vai aparecer meu site. Laís com S. Laís com S, né? E já vai aparecer todos os contatos. Legal. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Então, terminamos aqui esse episódio que fala de saúde e nutrição. Começa a olhar para aquilo que te alimenta todos os dias. Pense sobre o que você come, como isso
se processa na sua vida, né? Você tem ânimo, você tem pique. A alimentação é importante, não é só comer e sair correndo. A gente precisa entender aquele efeito que tem no seu corpo, né? Pensa sobre isso. Então me segue aqui, né? Comenta para as pessoas no seu entorno e vem comigo. No próximo tem mais saúde. Até mais.